Bom dia, galerinha do sétimo ano. Aqui, professor Newton de História, e a gente vai para mais uma videoaula, tá? Gente, seguinte, gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte. Até agora, eu botei uma videoaula para a turma de vocês e apenas um exercício. Hoje, vão mais dois exercícios. Eu vou fazer duas, na verdade, não. Hoje a gente vai concluir esse assunto de grandes navegações e você vai estar ficando com duas atividades. Então, contando com a de hoje, vão ser três atividades. Agora é importante, gente, vocês precisam fazer essas atividades, bater foto, ou então fazer como eu havia dito antes, o áudio com a resposta e enviar para que eu possa corrigir. O primeiro exercício, gente, só dois alunos me entregaram, que foi o Arthur e a Eloine. E a turma de vocês, a turma do sétimo ano, tem 24 alunos, tá? Então, vamos ter cuidado aí, prestar atenção nos exercícios que estão pedindo, porque de 24 alunos, só dois estão entregando. E aí pode acontecer um problema muito grande, que vai ser um problema grande para vocês e para mim também, que é o acúmulo de exercícios, tá? Vai ficar complicado para vocês resolverem, porque vão ter muitos exercícios. Estou vendo aí que todos os professores estão mandando exercícios, estão mandando assuntos, estão mandando atividades. Então vai ficar complicado se vocês começarem a acumular exercícios, tá? E aí vai ficar complicado para que eu possa corrigir também. Então vamos lá fazer o exercício do dia. As videoaulas têm sido curtas, diretas e objetivas, que é justamente para sobrar um tempinho para que você possa estar fazendo as nossas atividades, certo? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando, estejam tomando conta dos mais velhos, estejam aí todos bem, na graça de Deus. E agora a gente vai dar continuidade, tá, gente? Na última aula a gente falou sobre o pioneirismo português nas grandes navegações, falamos os motivos para que Portugal tenha sido a primeira a se lançar ao mar, falamos sobre as rotas pensadas pelos portugueses para alcançar o seu objetivo, que era chegar até a região das Índias e lá conseguir comercializar as especiarias para revendê-las na Europa com uma grande margem de lucro, certo? Gente, Portugal foi a primeira, mas não foi a única, tá? Logo depois veio a Espanha, que também está numa localização geográfica bem legal, bem aqui, ó, Espanha, tá vendo? Portugal na frente, Espanha aqui, tá? Também com saída para o Oceano Atlântico. Não está de frente com Portugal, mas também tem uma saída para o Oceano Atlântico, certo? Gente, para a Espanha se tornar esse país que a gente conhece hoje, esse país unificado, né? Os espanhóis tiveram que... os espanhóis não, na verdade, né, dois reinos tiveram que se unificar para expulsar muçulmanos dessa região. Esses reinos eram representados pela rainha Isabel, tá, do reino de Castela, e o rei Fernando do reino de Aragão. Então, rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão, eles vão se casar e vão unificar esses dois reinos, o reino de Castela e o reino de Aragão, formando assim a Espanha, certo? E a partir daí ela vai começar também a imaginar como ela poderia chegar às Índias por um caminho que não fosse o mesmo caminho encontrado pelos portugueses, né? A Espanha, eles queriam encontrar um novo caminho, um novo, mais novo que o novo, entenderam? Um novo caminho para chegar até a região das Índias. E aí, gente, aparece o Cristóvão Colombo. E é interessante porque é o seguinte, ó, Cristóvão Colombo, ele ainda se tinha uma grande discussão na época, eu já havia falado isso para vocês, sobre o formato da Terra. Se ela era redonda, como uma laranja, se ela era um disco, se ela era octogonal, várias discussões a respeito de não se entender de fato o formato que a Terra tinha. Então, o Cristóvão Colombo, ele meio que vai ser fã de um estudioso egípcio chamado Ptolomeu. E esse estudioso defendia que a Terra era assim redonda, e aí ele dizia lá por que ele pensava isso. E, gente, Ptolomeu acertou o formato, tá, redondo, porém ele errou nos cálculos. E Cristóvão Colombo era baseado nessa ideia dele. Pensou o seguinte: se o Ptolomeu está correto, e eu acredito que esteja, e a Terra é redonda, significa que se a gente viajar em direção ao ocidente,
vai chegar o momento que a gente vai chegar no Oriente. Entenderam? Ó, se a gente viajar, deixa eu botar a canetinha aqui para fazer um desenho para vocês. Se a gente viajar para o Ocidente, uma hora a gente vai chegar no Oriente, porque a gente vai dar essa volta aqui. Entenderam? Então, para Cristóvão Colombo, a ideia não era circundar a África como haviam feito os portugueses, e sim velejar para um lado para chegar no outro, tendo em mente que a Terra era redonda. Outra coisa bacana, ó, Cristóvão Colombo levou essa ideia para o rei português, mas ele não achou que era uma boa ideia. E aí depois ele leva a ideia para os reis espanhóis, e aí vai demorar alguns anos, inclusive, para que os reis, de fato, parem, pensem e talvez seja uma boa ideia, entendeu? Então não foi assim. Para que Cristóvão Colombo conseguisse aí o apoio real espanhol para fazer suas viagens, ele precisou convencer que não seria um dinheiro jogado fora, tá? Em 3 de agosto de 1492, ele sai da Espanha em direção ao Ocidente, que para ele estaria indo rumo às Índias, tá? Ele chega na América aí no dia 12 de outubro, tá? Esse tempo todo velejando, ele chega à América, porém ele acredita ter chegado até as Índias, porque ele nunca havia ido até a região das Índias. Então, para ele havia chegado às Índias, por isso chamou os habitantes aqui da América de Índia. Chegou aqui na região das Antilhas, como está aqui no mapa para vocês, ó. Tá? Ele chega nessa região aqui das Antilhas, aqui na América, e ele acredita, como eu disse, que ele está nas Índias, então ele vai chamar os habitantes aqui de índios. Tá? Gente, a Espanha aí vira, no caso, a maior potência marítima da época, tá? Que depois ela começa a... vem aqui para essa parte da América e começa a exploração aqui, e ela vai encontrar já algumas minas de ouro, de prata, sabe? Os portugueses aqui na América Portuguesa, que é a parte do Brasil, eles demoraram aí para encontrar ouro. Porém, aqui os espanhóis, tá? Eles encontraram mais facilmente. Então isso vai fazer com que a Espanha se torne uma grande potência durante o século XVI. Outra coisa legal, gente... Ah, mas espera aí, professor. Aqui a gente está na América, o Cristóvão Colombo teria aí chegado primeiro, né? A gente não vai usar a palavra descoberto, ele teria chegado primeiro. Então, por que que não se chama aqui, né, o continente colombiano, o continente de Colombo, enfim? Gente, lembra? Eu falei que ele achava que estava nas Índias. Ele chegou primeiro, mas ele não tinha a menor ideia que ele estava em um novo continente. Quem vai ter essa percepção é depois o Américo Vespúcio. Tá? O Américo Vespúcio que chega aqui e diz, olha, é o seguinte, isso aqui não é a Índia, isso aqui é um continente novo. E aí o nome vem em uma homenagem ao Américo Vespúcio, o continente passou a se chamar América. Né? Ó que coisa assim meio, a gente pode dizer até meio injusta, né? O Colombo chegou primeiro, porém, injusta não, porque primeiro estavam os indígenas aqui, né? Então devia ter o nome de uma etnia, mas enfim, depois veio outro e constatou que era um novo continente, e esse que levou a fama, tá? Gente, olha só, outro detalhezinho, tá? Eu tô aqui no meu quarto fazendo essas videoaulas e eu não tenho equipamentos modernos e tudo mais, entendeu? Então, se o acaso lá no YouTube o áudio estiver meio baixo, em alguns momentos, porque eu tô tentando falar o mais alto que dá para ver se capta legal aqui. Mas se alguns momentos ficar baixo, você pode colocar lá a legenda, tá? Põe lá a legenda, eu acho que tem uma engrenagemzinha do lado, um quadradinho, alguma coisa assim, você põe lá a legenda, e aí nesses momentos que talvez fique um pouco mais baixo pela minha oscilação vocal, vocês consigam ler, e aí não ficam prejudicados, tá? Continuando, gente, olha só. Mundo dividido entre portugueses e espanhóis. Isso aqui é muito importante para a história do Brasil, tá? Percebe? Portugueses e espanhóis descobriram aí, descobriram não, né? Chegaram a esse novo continente chamado América, e agora eles
Agora não, né, gente? Porque olha que interessante. Vocês estão vendo aqui a bula Intercoetera? Olha a data dela, 1493. E o Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. Então, um ano depois do Cristóvão Colombo ter chegado aqui, portugueses e espanhóis vão assinar um acordo. Na verdade, né, eles vão tentar, porque os portugueses os portugueses não vão gostar muito desse acordo. Portugal não vai assinar, na verdade. Mas a bula Intercoetera, gente, é uma tentativa de acordo entre portugueses e espanhóis, tá? Esse acordo, gente, ele foi mediado aí pela Igreja Católica através de um papa, tá? Essa bula Intercoetera, e ela dizia o seguinte, ó, meio que assim: portugueses e espanhóis se lançaram ao mar, certo? Foram os primeiros, certo? Certo. Chegou ao novo continente, certo? Certo. Então agora, para que a gente não brigue o que é de quem, até onde vai as possessões portuguesas, até onde é posse de Portugal, vamos fazer um acordo entre a gente. A gente divide, né? E aí, tal, a partir daqui é de Portugal, a partir daqui é da Espanha. Certo? Certo. E aí veio a ideia, né, de 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. No caso, eu botei a imagem aqui para vocês, tá, gente? Isso aqui seria a bula Intercoetera, um meridiano, uma linha imaginária que estaria sem... As ilhas de Cabo Verde ficaram mais ou menos por aqui, ó, na costa da África, tá? Então, a ideia ia ser traçado a 100 léguas de distância das ilhas de Cabo Verde, uma linha. O que estivesse a oeste, tudo para cá, seria da Espanha. O que estivesse a leste, tudo para cá, seria, no caso aqui, né, seria dos portugueses. Percebe, gente, que na bula Intercoetera, se a gente for falar de América, os portugueses ficariam sem nada, absolutamente nada. Então os portugueses, o rei português, não achou um acordo bom o meridiano ser traçado a 100 léguas. E ele veio com uma nova ideia. Ao contrário, ao invés de ser 100 léguas, por que não 360 léguas? Que é essa nossa segunda linha aqui. Essa aqui seria 360 léguas da ilha de Cabo Verde. A partir dessa linha, o que estivesse aí a oeste seria da Espanha, o que estivesse a leste seria de Portugal. Percebe que nessa nova ideia, 360 léguas, agora sim os portugueses eles vão ficar com uma parte da América. Essa parte bem aqui, tá? Então, agora preste atenção aqui, esse tratado aqui, gente, é o Tratado de Tordesilhas. Bula Intercoetera, foi o primeiro acordo a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. Tratado de Tordesilhas, o segundo acordo no ano seguinte a 360 léguas das ilhas de Cabo Verde. Quero que você preste atenção isso aqui, ó, 1494. Foi a data aqui que assinaram esse acordo, que foi assinado esse acordo entre portugueses e espanhóis. Gente, em que ano Pedro Álvares Cabral teria chegado aqui, hein? Vamos lá. Isso aí, hein? Quem respondeu 1500 respondeu corretamente. Gente, Cabral chegou aqui em 1500, então se tem uma discussão muito grande a respeito do rei português saber ou não da existência desse continente, tá? Porque da existência desse continente, não, desculpa, da existência desse território aqui. Porque pensa, ó, em 1492 o Colombo chegou aqui, mas teoricamente não se tinha conhecimento ainda desse restante, muito menos aqui dessa partezinha do Brasil, certo? Então, em 1493 foi feita a bula Intercoetera, o rei português não aceitou ser a 100 léguas, quis arredar, né, digamos assim, essa linha para 360 léguas, o que faz a gente pensar, a gente levantar algumas ideias, algumas perguntas. Por exemplo, você sabe que o Cabral deveria fazer aqui uma viagem muito parecida com a do Vasco da Gama, mas como eu mostrei para vocês, ele se distancia muito. Mas isso é 1500.
logo depois, tá? Aqui no caso 6 anos depois do Tratado de Tordesilhas. Então, por que o rei quis arredar? Foi simplesmente por achar que ele teria terra? Ele conhecia já alguma coisa? Pedro Álvares Cabral realmente foi enviado só para chegar às Índias? Ou de fato ele precisava vir aqui para constatar alguma coisa? Então essas são algumas perguntas que infelizmente a história ainda não tem fontes suficientes para responder, mas fica aí na cabecinha de vocês badalando aí esses questionamentos, tá, gente? Vamos lá, gente. Esse é o nosso último slide dessa aula, ingleses, franceses e holandeses. Gente, portugueses e espanhóis foram os primeiros. Porém, gente, nós vamos ter a Inglaterra, a França e a Holanda aparecendo depois nessas grandes navegações também, só que de forma atrasada. E aí os motivos para esse atraso entre ingleses e franceses foi a Guerra dos 100 Anos. Ingleses e franceses estavam envolvidos em um conflito, em uma guerra, enquanto isso portugueses e espanhóis estavam envolvidos com as grandes navegações. E a Holanda? A Holanda, gente, se atrasou porque ela era uma colônia, tá? Então, ela só vai conseguir sua independência aí no século XVI, tá? Quando esses países aqui se organizam para entrar nas grandes navegações, gente, eles não, claro, tá? Você acha que eles vão aceitar o Tratado de Tordesilhas, que dividia o novo continente entre portugueses e espanhóis? É claro que não, tá? Eles não vão aceitar. Eles vão querer também posses nesse novo continente aí recém-descoberto, entre aspas, tá? A Inglaterra, gente, ela vai fornecer, vai trabalhar aí de que forma para tentar conseguir. Lembra que esses países eles querem as riquezas das colônias. Eles queriam conquistar outros territórios para ver se conseguiam extrair de lá algo que pudesse lhes render dinheiro ou até mesmo minas de metais preciosos, né? Então a Inglaterra, gente, ela vai praticar muito a pirataria, tá? E vai colonizar também a América do Norte a partir de 1497. Então a Inglaterra, inclusive está passando agora aí a novela aí Novo Mundo, né? Se você percebeu, para quem aí assiste, quem para um tempo para olhar, você percebe lá que apareceu, tava tomando um cafezinho, porque eu não assisto, né? Tava tomando um cafezinho, aí tava aparecendo na TV, apareceu lá o pirata, né? Não sei o que, sem alma, não lembro. E o sotaque dele é um sotaque inglês. Olha que legal. Então a Inglaterra, gente, ela vai, tanto a Inglaterra quanto a França, eles vão investir em pirataria. Ou seja, navios portugueses que tentavam atravessar o Atlântico com riquezas eram roubados. Navios espanhóis que tentavam atravessar o Atlântico com riquezas para levar para a Espanha eram roubados, tá? E aí se pensava, nossa, mas tá muito insegura a navegação, e aí muitos mal sabiam que essa pirataria estava sendo financiada pela Inglaterra e pela própria França, que vai fazer invasões. Inclusive a França tenta invadir território brasileiro, tá? Que na época era um território de Portugal, mas tenta invadir a colônia brasileira, como o caso do Maranhão, tá? A Holanda já vai participar aí do comércio do tráfico negreiro e também vai aí ter algumas colônias na região das Antilhas, tá, gente? Então, para vocês entenderem, esse primeiro processo aí de colonização da América pelos europeus, tá? A aula acabou ficando um pouco mais estendida, a gente precisava conversar sobre isso, precisava finalizar agora. Geralmente meus vídeos são de 10 minutos, hoje foi 20, né? Basicamente 19 e 5 segundos agora. Fica para vocês aí, gente, exercício da página 45, 48 e 49. Fez o exercício, concluiu, bate foto, manda para mim, que tá corrido, a gente tá tendo que se dê muito tempo para fazer vídeo aula e tudo mais, mas eu vou respondê-los assim que possível, tá? Fiquem com Deus, tenham todos um bom dia e até a próxima.